Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que Deus te abençoe, que o Senhor ilumine a cada um de nós, que o Senhor nos dê direção. Senhor, que o Senhor possa mover no coração de cada irmão, de cada ouvinte, nesta manhã, trazendo sobre as suas vidas, Senhor, este renovo, este refrigério. Senhor, acolhendo, Pai amado, oh Senhor, todos aqueles, Pai, que estão neste momento passando pelas aflições, passando, Pai amado, por esta angústia, que o Senhor renove dentro deles, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, com este poder, Pai, e transforme os seus pensamentos, as suas fraquezas, Senhor, que o Senhor possa fazer do fraco, Pai amado, forte, que o Senhor possa fortalecer os joelhos vacilantes, as mãos frouxas, Pai amado, todos aqueles que se encontram dispersos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar naqueles que estão enfermos, Senhor, que toda esta enfermidade que está sobre este corpo, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura, libertação, amém, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, vivendo um dia de cada vez, vivendo cada momento da nossa vida, vamos vivendo e Jesus nos chama a atenção, o apóstolo João, ele nos escreve para estarmos vencendo o mundo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Amém? O Evangelho, ele veio trazer para nós esta forma de sermos transformados desta velha natureza para uma natureza divina. Nós vivemos dentro de um sistema que ele nos leva a costumes, a vícios, a erros. Então, eu sempre prego que o maior problema nosso está em nós estarmos presos a uma cultura. E esta cultura, ela está sempre presa aos sentimentos, né? Sentimento dos nossos tataravós, dos nossos avós, dos nossos pais. E queremos sempre fazer pela cultura, pelos sentimentos, pelos apegos, essas vãs repetições. E nós não podemos ser deixados levar, meus irmãos, pela cultura. Ainda que os nossos tataravós andaram de um jeito, os nossos avós andaram de outro jeito, não importa como eles andaram. O que importa é que nós precisamos olhar hoje o que as Escrituras Sagradas nos ensinam e nós precisamos andar pelas Escrituras Sagradas, porque os nossos tataravós, os nossos avós, os nossos pais puderam ter andado erradamente. E nós não vamos seguir os passos errados, mas nós vamos seguir os passos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se nós vamos pecar a cultura dos judeus, nós vamos ver que quando os judeus se desviaram dos caminhos de Deus, todas as suas gerações também se desviaram do caminho de Deus. Então, o homem se desviou da presença de Deus, dos caminhos do Senhor, e o grande segredo, como diz aqui no Evangelho de João, é vencer o mundo. Nós temos que vencer o mundo, meus irmãos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a nossa vitória, vencer o mundo, meus irmãos. Temos que vencer o mundo. O que é o mundo? O mundo é um sistema, meus irmãos. Estamos dentro de um sistema totalmente sendo transformado. Nós vemos que, na verdade, vai chegar no final que vai haver um domínio sobre todos os homens, como Jesus nos alertou a respeito da marca da besta. Então, os homens são dominados por esse sistema do mundo no qual Satanás, meus irmãos, ele age. Porque Satanás, ele usa o sistema do mundo para que os homens amem as suas vidas e busquem as vaidades, andando por elas, meus irmãos, e vão dando ouvido aos maus costumes, às más conversações, ficam presos todo a uma cultura humana, mas
Nós precisamos realmente vencer esse sistema, meus irmãos. Nós podemos ter nascido de um jeito, o mundo pode viver de um jeito, as pessoas podem viver de um jeito, mas não são do jeito que as pessoas vivem, meus irmãos, mas sim daquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Nós precisamos viver segundo as Escrituras Sagradas, não segundo conforme anda a humanidade. Nós precisamos vencer o mundo, meus irmãos. Vencer o mundo nos torna muitas vezes louco para o mundo. Nós precisamos realmente andar na direção de Deus. E andar na direção de Deus, meus irmãos, para as pessoas naturais é loucura. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As pessoas naturais, elas não compreendem as coisas de Deus, porque elas estão presas dentro do sistema, estão acostumadas dentro do sistema, meus irmãos. Mas Jesus veio para fazer nós andarmos em novidade de vida, tudo novo. Jesus, ele veio nos ensinar um novo caminho, um vivo caminho, não um caminho conforme anda a humanidade, conforme anda o mundo, mas um caminho conforme a direção de Deus, conforme a vontade do Senhor. E para fazermos isso, meus irmãos, nós temos que muitas vezes aborrecer a nossa própria vida, entristecer a nossa própria vida, porque a palavra aborrecer, ela aparece no dicionário como entristecer. Quer dizer, se nós muitas vezes não nos aborrecemos, entristecemos a própria vida, meus irmãos, para andarmos nos caminhos de Deus, nós vamos realmente andar no sistema do mundo. Porque o mundo nos convida a fazer tantas coisas, a nossa natureza está impregnada ao sistema do mundo, meus irmãos. E os homens têm esse prazer de estar dentro do sistema do mundo. Mas andar com Deus, meus irmãos, faz a gente renunciar a muitas coisas do mundo, não para agradar a nós mesmos, mas para agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor veio nos dar luz. Quando Jesus diz, como está escrito lá no livro de Lucas 14, ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, mãe, a mulher e filhos, irmão e irmãs, e também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25. Meus irmãos, isso são palavras do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Hoje, o maior problema, este amor no qual nós carregamos, que ele passa a ser cúmplice de tudo quanto é coisa errada. O homem, na sua natureza humana, para não desagradar, para não entristecer, para não aborrecer, ele passa a concordar com tudo o que a esposa faz, que os pais fazem, que os irmãos fazem, que os filhos fazem, porque ele não quer aborrecer, ele não quer entristecer. Mas Jesus está dizendo para nós, se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, irmãos, irmãs e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, aborrecer a nossa própria vida, quantas vezes nós temos o objetivo, a vontade, a direção de fazer aquilo que está dentro do nosso coração, meus irmãos. E muitas vezes aquilo que está no nosso coração não é a vontade de Deus, nem a direção do Senhor. Aí nós temos que entristecer a nossa vontade, a nossa direção, temos que frustrar os nossos planos, meus irmãos, porque a nossa vontade não é a vontade de Deus. A vontade não é a vontade de Deus, porque Deus tem um caminho muito mais excelente para nós, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. E nós precisamos entender, meus irmãos, que precisamos, como cristão, estarmos pregando a palavra de Deus. Nós, como cristãos, meus irmãos, quantos
pais têm os filhos dentro de casa que não estão na direção de Deus, mas você precisa aborrecer eles, dizendo que eles não estão andando na vontade de Deus, o que eles estão fazendo não estão fazendo na vontade de Deus. Você precisa aborrecer. Se você ama realmente seu filho, a sua mãe, seu pai, você vai aborrecer eles com a palavra de Deus. Aleluia. Quantos filhos estão na prostituição? Quantos filhos não estão no caminho errado? Quantos filhos não estão vivendo um prazer do mundo sem entendimento nenhum? Meus irmãos, porque nós temos que ser real e verdadeiro. Aquele que não foi achado no livro da vida, meu irmão, aquele realmente que não renunciou à sua vida, aquele que não se revestiu exatamente de Cristo Jesus para poder vencer o mundo, meus irmãos, eles vão ser lançados para fora do reino de Deus. Então, meus irmãos, se você ama a tua casa, se você ama as vidas, você vai aborrecer. Amém? E quando nós amamos, nós aborrecemos, meus irmãos, aborrecemos. E Jesus me ensinou uma coisa muito importante, é fazer eu aborrecer as almas. Amém? A minha pregação consiste em fazer as pessoas ficarem aborrecidas. Aborrecidas. O Senhor diz, vai e gera frutos de arrependimento. Enquanto Satanás quer que o homem fica iludido, olha, recebe bênção, toma bênção, olha, a sua vida vai prosperar, você vai ser uma bênção. Olha, você vai montar um negócio que não vai dar certo, você vai prosperar, tua vida vai ser toda uma bênção. E Deus, Ele fala para nós realmente sermos transformados da nossa natureza humana, presa dentro desse sistema, e Ele diz para nós, aleluia, nos arrependemos dos nossos maus caminhos, para nós tirarmos toda a má consciência de dentro de nós. Amém? Precisamos tirar toda a má consciência e colocarmos dentro de nós uma consciência de Cristo. Amém? O que é uma má consciência, meu irmão? O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, ele diz, o amor seja não fingido. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amor não fingido, meu irmão. Porque quando você ama, você olha a vida dos teus filhos, você olha a vida daquelas pessoas que não estão andando conforme os mandamentos de Deus e você vai aborrecer elas. Vai aborrecer elas. Precisamos aborrecer. Precisamos já aborrecer a nossa própria vida quando olhamos para nós e fala, não, eu não estou andando conforme a vontade de Deus. Eu estou mais preso aos prazeres desta vida. Eu tenho dado mais tempo e ouvidos, eu tenho perdido tanto tempo na internet, eu tenho realmente me deixado levar exatamente pelas concupiscências deste modo de comunicação. Eu estou preso a programas de TV, eu estou preso a jogos de futebol, eu estou preso a novelas, eu estou preso a todas as concupiscências da carne, me enchendo exatamente das fantasias da carne, do escárnio da carne, da doutrina do diabo. Mas o Senhor, glória a Deus, Ele nos dá a tua palavra e o seu Espírito para que a gente venha aborrecer a nossa vida realmente, renunciar às más conversações nos quais nós temos ouvido, renunciar exatamente todos esses canais, meus irmãos. Olha como é um vício, uma doutrina do diabo. Cada dia mais nós vemos que o consumo desses meios de comunicação, todo o sistema eletrônico, porque Satanás, ele domina o homem hoje pelo sistema eletrônico. E as pessoas nem se dão conta disso. Satanás, cada dia mais, ele está mais astuto e cada dia mais ele consegue fazer um domínio por todo o sistema de comunicação. Ele domina exatamente os homens pelo sistema de comunicação, porque através do sistema de comunicação que ele chega até o homem, não importa, sei lá, pela internet, pela televisão a cabo, pelo celular, pelo WhatsApp, não importa, meus irmãos. Ele vai colocando a sua doutrina, ele vai enchendo o mundo, os seus costumes, ele vai dominando, colocando os prazeres, as vontades,
ele vai dominando as mentes, os filhos da desobediência, e os homens estão impregnados dentro desses sistemas viciado, porque Satanás faz o homem ficar viciado, ele faz o homem ficar dependente, meus irmãos. Nós vemos que há uma dependência totalmente dentro desse sistema e Satanás tem dominado, até chegar ao ponto que todos vão estar ligados à marca da besta, debaixo do domínio controlado por todo o sistema do diabo, meus irmãos. Temos aí a internet, usamos ela, mas vigiando em todo o tempo, meus irmãos. Tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que edifica espiritualmente, nisso nós podemos usar, meus irmãos. Aleluia. Mas passando disso, meus irmãos, as concupiscências, nós vemos o grande escárnio hoje, como o escárnio tem aumentado. Ele tem aumentado exatamente por causa no qual Satanás tem dominado pelos meios de comunicação, cada dia mais o escárnio, o desrespeito. Nós vemos exatamente Satanás vendendo toda uma doutrina da rebelião, da rebeldia, da liberdade de ser livre, meus irmãos, dos homens fazerem o que quiserem com seus corpos, e os homens serem livre para tudo, meus irmãos. Mas Deus, ele não fez o homem livre. O homem, realmente, ele está debaixo de um senhorio. Quando nós fazemos o Senhor Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida, nós o fazemos Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. E nós temos que viver debaixo do senhorio de Cristo, meu irmão e minha irmã. Isso que as pessoas não entendem. Eu tenho livre-arbítrio. Tenho livre-arbítrio. Ou você obedece a Deus e é salvo, ou você desobedece a Deus e vai para o inferno. Que vantagem é esse livre-arbítrio que você pode ter? Meus irmãos, quando nós estamos em Cristo Jesus, não há livre-arbítrio. Quando você está em Cristo Jesus, você tem que obedecer a Deus, tem que obedecer o Evangelho, meus irmãos. Então não tem livre-arbítrio. Meus irmãos, você tem um Senhor e você tem que fazer a vontade do seu Senhor. Não existe livre-arbítrio. O diabo quer que você tenha o livre-arbítrio. Você é livre, faz o que você quer. Faz o que você quer e vai para o inferno. Meu irmão e minha irmã, nós temos que realmente obedecer o Evangelho em tudo. O Evangelho é um Evangelho que nos ensina a estar sujeito às autoridades que por Deus foi constituída, meus irmãos. E nós precisamos obedecer a toda autoridade que foi constituída por Deus. A primeira autoridade que o Senhor coloca nas nossas vidas é o Senhor Jesus, glória a Deus. As autoridades eclesiásticas, meus irmãos, autoridade do marido, autoridade realmente dos pais aos filhos, a submissão dos filhos aos pais, tem que ter essa submissão, meus irmãos, e eu digo, o maior problema hoje, meus irmãos, que Satanás virou as situações de tal forma que ele transformou os lares onde os pais obedecem os filhos. Mudou. Hoje, o filho manda o pai calar a boca, o filho realmente se levanta, se rebela. Por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque quem está dominando aí é o diabo. A doutrina do diabo está dentro da sua casa. Mas quando a doutrina de Cristo está dentro dos nossos lares, meus irmãos, a submissão, a respeito, a transformação, eu digo, quem está dominando aí dentro da sua casa, meu irmão e minha irmã? É o seu filho? Se é o seu filho, é o diabo que está dominando aí. Então nós precisamos estar orando e aborrecer. Temos que colocar cada um no seu qual. Não podemos deixar Satanás dominar as autoridades. Deus te constituiu uma autoridade como pai, como mãe, mas parece que o diabo realmente é que quer mandar aí dentro. Então nós precisamos entender, meus irmãos, e precisamos estar revestidos, não importa. Nós temos que aborrecer a nossa própria vida. Aborrecer muitas vezes, meus irmãos. Eu não queria falar daquele jeito. Eu falei, ficou magoado. Meus irmãozinhos, aborrece a tua vida. Mas prega Jesus, prega os mandamentos de Deus aí dentro da sua casa. Seja realmente verdadeiro cristão, porque Jesus diz, aquele que não aborrecer a sua própria vida, meu irmão, amém? Não pode ser o seu discípulo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser seu discípulo, meus irmãos. Os nossos sentimentos, meus irmãos,
eles são enganosos. Acima de todas as coisas, enganoso é o coração. Às vezes o pai e a mãe corrigem o filho se rebela novamente, aí vem uma acusação dentro dos nossos sentimentos. Ai, acho que eu fui muito duro. Ai, acho que eu falei um pouquinho mais alto. Eu digo, meu irmão e minha irmã, quando você realmente usa a palavra, quando você está corrigindo aquilo que está errado, meus irmãos, não deixe o teu sentimento que é enganoso corromper o teu coração, não, meus irmãos. Aleluia, nós temos que ficar firmes contra o pecado, nós temos que ficar firmes contra a desobediência, nós temos que aborrecer até a tua carne. Meus irmãos, a carne, porque Satanás, ele corrompe, ele é astuto, ele é malandro, tem toda a altivez para se fazer de coitado, cheio de compaixão, cheio de dodói, choramingando, que Satanás vem choramingando, meus irmãos, porque ele vem para corromper. Satanás corrompe. Meus irmãos e minha irmã, não se deixe corromper por esses sentimentos malignos no qual Satanás quer corromper. Muitas vezes você repreende um filho ou uma filha que está totalmente errada na prostituição, na rebelião. Aí vem chorando, ai, ninguém me ama, eu sou um próprio coitado, uma própria coitada, ai, eu sou tão desprezada, eu nunca tive nada, olha, foi tudo por culpa de vocês. Aí vai pro ataque, porque Satanás, a melhor arma dele é o ataque. É culpa de vocês, vocês não me criaram direito, vocês não me deram isso, vocês não me deram aquilo. E aí vai Satanás pro ataque, meus irmãos. E é repetitivo, muda-se os lares, mas as ações diabólicas, elas são a mesma. Então eu digo, vigia, meus irmãos, no que? O Satanás, ele convence as pessoas por uma falsa compaixão. Tem compaixão de mim, tem compaixão de ti, não tem nada a ver, eu só fiz umas coisinhas erradas, aquilo não tem nada a ver. Eu digo, o que mais Satanás tenta convencer aqueles que estão realmente usando de autoridade para aborrecer a sua vida é tentar mostrar a autodefesa. Meus irmãos, nós não podemos entrar no jogo do diabo, não, meus irmãos. Nós temos que ficar firme, nós temos que aborrecer o mal até ele sair. O mal tem que sair. O mal não tem que convencer que ele está errado e vai continuar errado, não, meus irmãos. Porque o que Satanás quer fazer é isso. Nós vemos que Jesus aborrecia os judeus. Jesus também aborrecia os seus próprios discípulos, meus irmãos. Porque Jesus pregava, os seus discípulos diziam, dura é a tua palavra. Duro é a palavra, meu irmão. Glória a Deus. Sabe por quê? O reino de Deus aborrece a natureza humana, porque a natureza humana está corrompida. A natureza humana, meus irmãos, vive num fingimento, E nós vemos que Deus fala, não ameis o mundo, nem que há no mundo. Amém? Não podemos andar no sistema do mundo, não, meus irmãos. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, trabalhamos no mundo, meus irmãos, mas não temos concordância com o mundo. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha isso. 1 João 2:15. O mundo, meu irmão, ele corrompe, ele tem um sistema de corromper as pessoas. Nós nascemos no mundo, doutrinados ao mundo, a viver o mundo. E eu digo, vencer o mundo, meu irmão, é sair fora desse sistema. É viver em Cristo Jesus. É viver nos mandamentos de Jesus. Amém? As Escrituras, meus irmãos, elas estão aí para nos deixar aptos a vencermos o mundo pela fé, pelo Espírito Santo de Deus. Deus te chamou. O maior problema é que muitos são chamados no mundo para saírem fora do mundo. Mas poucos conseguem vencer o mundo, meu irmão e minha irmã. Poucos. Porque a maioria dos chamados, eles são chamados. O Senhor Jesus diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque eu digo, dos muitos que são chamados, poucos vão vencer o mundo.
Vencer o mundo é vencer a sua vida, é vencer a sua natureza caída, é viver em Cristo Jesus, é viver realmente pregando contra o pecado, pregando contra a má consciência, pregando contra tudo aquilo realmente que não é de Deus, meus irmãos. Porque o mundo e o seu sistema está aí para corromper o coração do homem, meus irmãos. E Satanás usa o mundo para prender o homem no mundo. Satanás usa o mundo para fazer o homem amar o mundo, a buscar sua confiança, meus irmãos. Porque o homem no seu natural, meus irmãos, ele não consegue sair do sistema do mundo. Não consegue. O homem na natureza humana, meu irmão, ele vai continuar vivendo no sistema do mundo porque o sistema do mundo tem um apelo muito forte. Muito forte. Meus irmãos, o sistema do mundo, meus irmãos, levado pelo nosso sentimento, você vê que os homens amam as mulheres mundanas, amam os prazeres, amam a sensualidade. Os homens amam essas situações. Esse amor do mundo, o amor nas coisas do mundo, o amor na glória dos homens, o amor das conquistas. Porque o que o mundo oferece, meu irmão? O mundo oferece valores. O mundo vai oferecer valores, meus irmãos. O mundo vai oferecer ganhos. O mundo vai oferecer todos os prazeres, conforto. O mundo oferece segurança. Mas isso, meu irmão, é uma ilusão. Jesus diz que não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Mas Satanás usa o homem fica iludido. Ele vive nesse presente século como que ele fosse eterno. Ele fosse eterno e vai conquistando, e vai buscando, e vai corrompendo, e vai pecando. Parece que nada vai acontecer com ele. Mas o homem é como um sopro. Meus irmãos, nós precisamos ficar atento naquilo que Deus está falando. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Não adianta você ouvir essa palavra, amanhã você deixa de lado, não. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu digo, tem irmãos que estão ouvindo essa mensagem aqui hoje, meus irmãos. Aleluia. E que já têm ouvido outras mensagens, até atenta por um momento a mensagem, mas daqui a pouco parece que, como o semeador semeou a semente, e a semente caíram na beira do caminho, e logo vêm as aves do céu e as rebatam e as comem. Satanás diz que aquele que ouve a palavra e não atenta, logo vem Satanás e rouba a palavra do seu coração. É do mesmo jeito, meu irmão. Tem muitos que têm ouvido a mensagem, mas Satanás tem roubado a mensagem de dentro do seu coração. Muitos têm ouvido a mensagem, mas os caprichos das coisas deste mundo a sufocam. Quantos têm ouvido a mensagem e fala, não, eu tenho que mudar, eu não estou andando na presença de Deus, mas daqui a pouco vem o sufoco, a dívida, o compromisso, e você larga a palavra de novo de lado. E eu digo, você não pode deixar mais a semente cair no meio dos espinhos. Você não pode deixar mais os espinhos desta vida, o sufoco desta vida, tirar você da palavra de Deus, da direção de Deus. Você precisa aborrecer a sua vida realmente, aborrecer, você precisa renunciar. Tem hora que nós precisamos renunciar. Ah, pastor, eu tenho um negócio aqui, esse negócio toma todo o tempo da minha vida, renuncia o teu negócio. Ah, Senhor, eu tenho uma pessoa aqui que ela me rouba da presença, renuncia. Aquele que não aborrecer a sua vida, aquele que não renunciar, meus irmãos, tem coisas que nós temos que renunciar. Maior é o Senhor na nossa vida, maior é o reino de Deus no qual nós podemos conquistar para a nossa vida que qualquer coisa deste mundo, meu irmão. Renuncia, aborrece a tua vida. Aborrece essa relação que tem te roubado da presença de Deus. Aborrece esse negócio que você anda trabalhando e não tem tempo a buscar Deus, meus irmãos. Tem gente que trabalha, põe o dinheiro como num saquetel furado, no bolso furado, meus irmãos. Trabalha e é roubado. E não cresce no mundo espiritual. Meus irmãos, ainda tendo um bocado de pão seco para comer, mas está cheio da presença de Deus, que ter todos os tesouros dessa vida e realmente padecer. Então é tempo de acordar, é tempo de despertar. Eu estou aborrecendo a tua vida hoje. Aleluia. Jesus diz, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, por amor de mim,
Amém? Nós precisamos aborrecer, porque quando você enxerga as vidas, você enxerga o caminhar delas no mundo espiritual, você vê que elas estão caminhando para o precipício, mas Jesus está te alertando, glória a Deus. Tira as vendas dos teus olhos, exatamente no qual o mundo colocou, o mundo te fantasiou, colocou essas vendas para que você só enxergasse o mundo, as coisas do mundo, mas Jesus está abrindo os teus olhos para que você enxergue o reino de Deus, o mundo vindouro, glória a Deus, para que você possa ter tempo de aborrecer ainda áreas da tua vida, para que você possa se converter ao verdadeiro evangelho, para que você possa converter a tua casa e ser cheio da presença do Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia, porque o Senhor te chamou para ser feito filho de Deus, glória a Deus, somos feitos filhos de Deus. Porque a maior estratégia do diabo sempre foi roubar o homem da presença de Deus e fazer ele adorar o mundo. Satanás tentou corromper até o nosso Senhor Jesus. Se Jesus se prostrasse a ele, ele daria todos os reinos deste mundo, meus irmãos. É isso, Satanás ele compra o homem. Ele compra o homem, ele compra o homem, porque ele faz o homem desejar os valores desta vida, os valores desta vida. E eu digo, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro está nesta vida, meu irmão, teu coração está aqui. Mas se o teu tesouro está no reino dos céus, meus irmãos, você pode ter certeza, aleluia, o teu tesouro está garantido, glória a Deus. E nós precisamos buscar o amor de Deus, a presença de Deus e sermos transformados em cada momento da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Porque como o Senhor diz que há um caminho que até o louco não errará. Amém? Como diz Isaías. E ali haverá uma estrada, um caminho, se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, e até os mesmos loucos não errarão. Amém? Isaías 35. Eu digo, até aqueles que são loucos neste mundo, quando Deus os chama, eles não vão errar o caminho. Quantas pessoas estavam numa loucura neste mundo, meus irmãos, fazendo coisas loucas neste mundo, mas quando Deus toca no seu coração e os converte, até eles não vão errar o caminho. Nós precisamos, meus irmãos, estar realmente cheio da presença de Deus. Amém? Cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, cheio da palavra de Deus. Porque se nós não vencermos o mundo, meu irmão, nós não vamos entrar no reino de Deus. Como a palavra diz, quem vence o mundo? A nossa fé vence o mundo. E eu digo, o segredo do homem nesta vida é vencer o mundo e não deixar o mundo o corromper. Mas você vencer as corrupções do mundo. Nós temos que vencer toda a corrupção do mundo, meus irmãos. Toda a corrupção do mundo. Toda a concupiscência do mundo nós temos que vencer. Nós não podemos deixar as concupiscências nem as corrupções nos vencerem, meus irmãos. Porque nós não podemos vender a nossa alma, meus irmãos. Nós temos que preservar a nossa alma até o fim. E Jesus te chamou, glória a Deus, e falou, você é filho de Deus, chamado para vencer o mundo, vencer a concupiscência, aleluia, você é um instrumento de Deus, não deixa mais se contaminar exatamente pelas concupiscências mundanas, pelo mundo. Nós vemos que até Salomão se deixou levar pelas concupiscências do mundo, quando ele se deixou levar pelas concupiscências das mulheres estrangeiras que corromperam o seu coração. Nós vemos que Demas era um cooperador de Paulo. Ele vivenciou exatamente toda aquela unção do poder de Deus da vida de Paulo. Mas chegou um momento que Paulo diz que Demas o abandonou por ter amado mais o presente século. E eu digo, aonde está o teu amor? Amém? Aonde está o teu amor, meu irmão? E eu digo, quem está dirigindo a sua vida? Deus ou o mundo? Quem dirige a tua vida? Deus ou o mundo? Deus ou o sistema do mundo está dirigindo a tua vida? Aleluia, porque quando Deus dirige a nossa vida, nós ouvimos a voz do Senhor, Ele guia os nossos passos, porque Deus guia os passos do homem bom. Glória a Deus,
É Deus que nos guia, glória a Deus. Deus não deixa nós desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, porque nós estamos na presença de Deus orando: Senhor, não deixa eu me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas guia-me, Senhor, pelo caminho da vereda da tua justiça e por amor do teu santo nome. Halabassuri andrecôbia. Meu irmão e minha irmã, é tempo de transformar a tua vida, é tempo de renúncia. Não vos conformei com este século, mas sede transformado para saber qual é a perfeita vontade de Deus. Deus não te quer no mundo nem contaminado no mundo, mas Deus quer você transformado, cheio da presença, como instrumento de Deus, renovado. Aleluia. É tempo de transformação. Não deixa mais a tua casa te entristecer, mas entristece a sua casa exatamente com a palavra, com a unção de Deus, com o poder de Deus. Aleluia. Louvado Senhor, que move neste dia com este poder e com esta glória, com esta unção, meu Pai, movendo, Senhor, esses marcos antigos que estavam no coração desses homens, esses pensamentos humanos, Pai amado, mas ilumina ele com discernimentos, Pai amado, que eles estejam forças, Senhor, que a palavra esteja como uma espada na boca deles, Pai amado, para aborrecer o pecado, aborrecer o mal, que o Senhor mova, Senhor, dentro deste lar, meu Pai, toda esta rebelião, que o Senhor dê força, Pai amado, Senhor, para os teus servos, Senhor, encoraja eles, Senhor, Senhor, para abrir a boca e pregar a tua palavra, a tua mensagem. Senhor, toque em todos aqueles que estão neste momento revestidos desta tua glória, meu Deus, dá, Senhor, a vitória. Toca naqueles que estão enfermos nos leitos dos hospitais, levanta os cansados, oprimidos. Toca, Senhor, abençoa o dia deste irmão, abençoa o trabalho das suas mãos, faz ele prosperar neste negócio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vai lá no mural, dá um glória a Deus, vai lá no WhatsApp da rádio. Eu agradeço os irmãos que têm orado por nós, deixado uma mensagem, os irmãos que vão lá na mensagem de áudio, glória a Deus. Obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho, glória a Deus. Obrigado, igreja, obrigado, irmãos. Amém. Um só corpo, uma só união, uma só fé. Que Deus te abençoe e faz cada um de vocês prosperar em nome de Jesus. Amém.